Daí, continuando nesse segundo áudio, eu quero dizer para você o seguinte, que a igreja, ela é definida pela missão que ela foi encarregada. E a missão que a igreja foi encarregada é fazer missões. E fazer missões, ela é um ato de amor pelos perdidos. Para eu fazer missões, eu preciso amar as pessoas que não conhecem ao Senhor. Eu preciso me compadecer daquelas vidas. Nós entendemos que a palavra missão, ela tem uma raiz na palavra latina que se chama remeter ou enviar. Então, missões para nós, os cristãos, significa ir e estabelecer igrejas como testemunhas de Jesus, seja em qualquer lugar que o Senhor nos mandar. E aí, quando eu comecei a aprender sobre missões, aí foi que a obra começou a arder no meu coração. E eu comecei a ver que era isso que verdadeiramente eu queria, era isso que eu almejava, era isso que eu precisava me dedicar. E ali eu comecei a me dedicar. Então eu comecei a me oferecer na igreja para ir para o evangelismo. Eu chamava as irmãs para ir para o evangelismo. Comecei como visitadoras. Aonde tinha uma irmã enferma, eu pedi ao pastor, eu quero visitar a irmã. Aí ele dizia, vá com as irmãs, e ali eu ia visitar as irmãs. E quando eu não ia visitar as irmãs, eu pegava um bocado de folheto, convidava uma amiga, convidava outra irmã da igreja, dizia, vamos entregar folheto. E daí eu comecei a entregar em folheto pelas ruas. Então, para mim, essa era a minha forma de fazer missões, era a minha forma de evangelizar. Nada muito grande, nem muito extenso, nada de viajar para outros lugares até então. Estava começando ali na minha rua, no meu bairro mesmo, na minha cidade, na minha família. Então daí eu comecei a abraçar a causa da evangelização e aí comecei a tomar gosto pelas coisas. Comecei a querer fazer mais e mais. Comecei a realmente sentir o desejo e a vontade crescendo cada vez mais no nosso coração. E nós precisamos entender que fazer missões significa dar continuidade, ao projeto do Salvador Jesus. Ou seja, Jesus veio para fazer missões. E nós, quando nós nos prontificamos para fazer missões, nós estamos fazendo o quê? Dando continuidade ao serviço do Senhor. Fazer missões é um privilégio para cada um de nós. E nós precisamos fazer isso com muito amor, com muita dedicação. E eu quero dizer para você que não é fácil. Não foi fácil para mim nem no começo, nem no meio, e nem está sendo fácil agora. Não está sendo fácil de jeito nenhum. Fazer missões é uma responsabilidade muito grande. Nós não temos apoio. Daí eu comecei a crescer na presença do Senhor, comecei a crescer um pouco mais em conhecimento, porque eu lia muito a Bíblia, eu orava muito, onde tinha uma oração eu estava lá, porque eu queria isso de Deus. Então eu queria isso para a minha vida, eu queria que o Senhor fizesse algo para mim, queria que o Senhor fizesse algo na minha vida, eu queria que o Senhor realmente alavancasse. E daí, quando eu passei aí para as orações, passei aí para círculo de oração, todo o círculo de oração eu estava lá, todas as consagrações de manhã eu estava lá, e ali Deus começou a usar as pessoas, começava a usar as irmãs, dizendo que estava se agradando de mim, se agradando do que eu estava fazendo, e também, a partir dali, o Senhor começou a usar as irmãs, dizendo que Deus tinha um grande chamado na minha vida, e era o chamado missionário. E quando o Senhor começou a usar as pessoas dizendo que aonde eu não ia, a minha voz ia, que a minha voz ia alcançar muitas nações, eu não entendia, porque eu dizia, como é que a minha voz vai alcançar? Porque eu não sei cantar, eu não vou ser cantora, então minha voz nunca vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que essa irmã está falando da carne, ela não está falando do Espírito. Mas eu não entendia, quando Deus fala, a palavra se cumpre. Então quando elas falaram que aonde eu não vou, a minha voz vai hoje,
a minha voz já vai em muitos lugares através das redes sociais. Na época em que eu aceitei Jesus, não existiam as redes sociais. No período em que eu estava fazendo missões na minha cidade, na minha rua, no meu bairro, não tinha redes sociais. Então eu achava que a missão que eu fazia era somente por ali. Outra coisa, quando você quer fazer missões, muitas vezes você é barrado, você se sente só. Muitas vezes eu me sentia só, eu me sentia desamparada, eu não me sentia acolhida nem pelos meus pastores, nem pela minha liderança. Pelo contrário, muitas vezes eu me sentia só. Muitas vezes eu queria fazer algo e não via apoio de ninguém. E aquilo ali me desanimava e me entristecia muito. Com o passar dos anos, o meu pastor me chamou para ser líder de evangelização. E ali eu comecei a ser líder, comecei a criar grupos de evangelismo. E aí, todos os sábados nós saíamos, nós ficamos sendo líder da mocidade. Todo sábado de manhã nós iríamos fazer visita aos jovens que estavam afastados. E à tarde, às 3 horas da tarde, 3 para as 4 horas, nós saíamos para a evangelização de casa em casa para resgatar os jovens das drogas, resgatar os jovens da bandidagem, resgatar os jovens do mundo mal, né, dos vícios, da bebida, cigarro, que era muito forte naquela época, bebida, cigarro e prostituição. Então o Senhor começou a nos usar e ali no nosso bairro mesmo, na nossa cidade, nós começamos a fazer essas obras do Senhor. E muitas vezes vinha impedimento, vinha desânimo, vontade de desistir, muitas vezes não tinha apoio do pastor, nem para comprar os folhetinhos não tinha. Muitas vezes eu mesmo confeccionava os folhetos, porque na época como eu não trabalhava, então eu mesmo confeccionava. Eu mesmo tirava xerox dos folhetos que eu fazia porque eu não tinha condições. Às vezes, quando eu não tinha dinheiro, eu mesmo escrevia nos papéis: Jesus te ama, Ele vive e quer te salvar. E dali eu escrevia e desenhava e colocava coraçãozinho, estrelinha, florzinha. E ali eu fazia como se fosse os cartãozinhos no papel ofício e ia entregando para as pessoas por onde eu passava, nas ruas, nas calçadas. E eu creio que tudo isso o Senhor via. Mas desde então eu quero dizer para você que passou muitos anos para eu ver uma alma se convertendo ao Senhor através das minhas ministrações e através das palavras que o Senhor colocava na minha boca. E com isso também foi me entristecendo muito o meu coração, porque eu dizia, eu não tenho nenhum chamado, porque eu oro, as pessoas não se convertem, porque eu falo da palavra, ninguém aceita Jesus, eu evangelizo todo dia, ninguém aceita Jesus, eu vou para as favelas, ninguém aceita Jesus, eu vou evangelizar na praça, ninguém aceita Jesus, então eu não tenho chamado. Se eu tivesse chamado, as pessoas se convertiam. Então, foi que o Espírito Santo bradou no meu coração, dizendo que uns plantam, outros regam, mas o Senhor é quem dá o crescimento e outras pessoas colhem. Então, que o nosso objetivo era proclamar a palavra, que o objetivo do cristão era anunciar as boas novas. Você não tinha que se preocupar se ia haver salvação ou não. A palavra, ela precisa ser pregada para as vidas, e quem faz o efeito, quem faz a pessoa se converter da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo, é Jesus, é o Espírito Santo. Então não cabe a mim salvar ninguém. Quem salva é o Espírito Santo, pelo poder que tem na palavra de Deus. Então, meu objetivo, a minha obrigação é apenas falar a palavra. Se elas vão aceitar ou não, aí é com o Espírito Santo. E eu posso pregar. Outra pessoa vai regando e a outra pessoa lá na frente, ela vai, colhe aquela vida. E assim a obra de Deus vai crescendo. Nós não podemos pensar como eu pensava. Eu pensava que eu saía, eu evangelizava e ali eu já colhia aquela alma e já levava ela para a igreja. Por muito tempo isso não aconteceu e isso ia trazendo desânimo para mim.
E eu creio que isso também tem trazido desânimo para muitas pessoas. E o que eu aconselho você é, não desanime com isso, porque o Senhor, Ele tem nos ensinado a esperar e há um momento certo das pessoas aceitarem Jesus. Há um momento certo e esse momento só o Espírito Santo sabe. O que nós temos que fazer é continuar proclamando a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Amém? Vou passar para o terceiro áudio.